Chegando mais uma vez aqui no nosso canal, aqui no De Primeira, para a gente tratar de mais uma rodada da divisão de acesso que está começando. Assim como no vídeo da semana passada, mais uma rodada e não foi legal para os times aqui de Passo Fundo. Nós vamos já falar um pouquinho também do que passou e projetar o que vem por aí. Antes, quero convidar você para se inscrever aqui no nosso canal e também ir até as redes sociais aí dos nossos parceiros, quem está conosco aqui, Chopp Santa Madre, da Santa Madre Cervejaria, o Bet77, a casa de apostas da Para Todos PF, também Coser Autosserviços, oficina mecânica e a loja de carros premium do Coser, e ainda a Inteligente Energias Renováveis para você que está querendo instalar um equipamento aí de energia solar na sua residência, enfim, entre em contato aí com a Inteligente Energias Renováveis. Os links estão todos aqui na descrição desse vídeo para você ir lá nos nossos parceiros. Cleiton Vasconcelos, mais uma rodada ruim para os times de Passo Fundo. Rodada ruim, rodada preocupante, tudo bom contigo, Christian, tudo bom contigo, nossa audiência, que bom saber que você está com a gente aqui no De Primeira. Sim, rodada preocupante essa última que passou, porque o Gaúcho joga fora de casa e perde, o Passo Fundo joga em casa e perde, então ele teve 0 pontos em 6 disputados, né? Claro que a gente pode aqui estabelecer algumas diferenças nas duas partidas. A principal delas é que o Gaúcho jogava fora de casa contra uma equipe que parece ser bem estruturada dentro daquilo que está possível de ser estruturada em pouco tempo, que é o caso do Monsul, porque tem todo aquele apoio que a gente até já conversou aqui, apoio financeiro que eu digo, né? E aí o Gaúcho acabou sendo presa fácil para o Monsul, embora tenha perdido lá oportunidades de gol também o Gaúcho. Até perdeu, mas poderia, na melhor das hipóteses, ter empatado também, não tivesse desperdiçado tantas chances assim. Agora, aqui em Passo Fundo, a gente teve o Passo Fundo contra a equipe do Tupi, e o dado preocupante mesmo para o Tricolor é que o Tupi não pontua fora de casa, e ele pontuou exatamente contra o Passo Fundo. Em um jogo em que o Passo Fundo sai na frente, tem ali a clara oportunidade de ganhar o jogo, e por erros individuais, por equívocos de seus jogadores de defesa, principalmente, acaba entregando a virada para a equipe de Criciúmal. Sabe, Christian, que lá no primeiro jogo do Gaúcho, contra a União Frederiquense, sim, e agora nesse jogo do Passo Fundo, contra o Tupi, os dois jogos realizados aqui em Passo Fundo, eu fiz um exercício, eu fui junto na arquibancada. Olha aí, eu fui bacana. acompanhar o torcedor. Sim. Fui ouvir o que o torcedor estava falando entre si, sem perguntar nada para ninguém, sim, só ouvindo os murmurinhos ali, o que o torcedor estava achando. E olha, o dado que eu trago é preocupante, viu? Porque eu não vi nenhum torcedor no jogo do Gaúcho ou no jogo do Passo Fundo ter elogiado qualquer coisa que fosse dos times. Bem pelo contrário. A gente sabe que o torcedor ele é bem cri-cri nesse sentido. Sim. Né? Ele é difícil de ser de ficar contente. Até às vezes aqui em Passo Fundo o time está ganhando e o torcedor está torcendo o nariz. Mas o fato é que ninguém ficou satisfeito com o que viu em campo lá no jogo do Gaúcho e lá no jogo do Passo Fundo. Precisa melhorar. É que também foram 2 derrotas, né? A gente não pode desconsiderar. Eu acho que a principal diferença nessa última rodada do resultado do Gaúcho e o resultado do Passo Fundo é que eu imagino que o Monson vai vencer vários jogos dentro da sua casa. Sim. Muito time vai perder pro Monson lá em Porto Alegre. Já o Tupi, eu não sei se ele vai ganhar mais algum jogo fora de casa. Não sei se ele ganha. Não sei se até o final da competição ele vai conseguir ganhar outro jogo fora de casa. Dentro da sua casa, sim, mas fora não. E o Passo Fundo perdeu para o Tupi. Então, assim, aquele exercício assim que muita gente faz quando começa a competição ou quando olha ali os próximos 4 jogos, tá? Aí tu olha assim o Monson fora de casa, bom, aqui se conseguir um ponto, é um ponto ganho, não são 2 perdidos. Isso. Né? Agora, o Tupi dentro de casa, ninguém conta, falando aqui de Passo Fundo e Gaúcho, né? Não tem como colocar uma conta assim que tu pode perder esse jogo ou tu pode até empatar. Não, é 3 pontos que tem que ser conquistados, né? Sim. Principalmente quem entra na competição pensando no acesso, pensando em subir.
Então o Passo Fundo agora vai ter que jogar muita bola, vai ter que correr atrás aí de vitórias fora de casa contra times do seu nível para conseguir classificar, se manter no bolo de cima e depois, né, passando de fase, aí sim pensar numa classificação. E talvez essa recuperação já precise começar no próximo final de semana contra o Veranópolis, em Veranópolis, que é uma parada dura, que não vai ser um jogo fácil. Não vai ser fácil. Claro que o torcedor, ele sempre espera, e a direção também, que as coisas, que as melancias se encaixem com o passar das rodadas, que o time pegue também entrosamento, que ganhe em qualidade com algumas contratações. Isso é o que todo mundo espera. Só que veja bem, é uma condição em que os dois clubes, e em especial o Passo Fundo, ele torce, só que os outros clubes também vão fazer o mesmo caminho. Claro. De modo que hoje, você está atrasado com relação aos seus adversários, né? E aí daqui a pouco o Passo Fundo contratar a granel, embora sejam jogadores de qualidade, esses que possam vir a vestir a camisa do tricolor, e também vai valer a mesma lógica para o gaúcho, daqui a pouco tu contratar 6, 7, 8 jogadores com a competição em andamento, eu não sei até que ponto que isso não é prejudicial para a tua campanha, que já é ruim. Eu acho, claro que eu não sou louco aqui o suficiente para dizer que não tem que contratar, não, tem que ir com o que tem. Não, o que tem não me parece ser o suficiente. É pouco. É pouco. E as 2 primeiras rodadas já mostraram que não dá. Agora, você contratar e ter a esperança que essas contratações todas, juntas elas, reunidas e misturadas, resolvam o teu problema logo ali na próxima rodada, acho que não é por aí. Acho que é uma situação, então, que, ok, que bom que dá para contratar. Só que não é essa a única esperança que o torcedor tem que ter. Ah, sem dúvida. O Gaúcho joga no sábado, dentro de casa, contra o Brasil de Farroupilha. Precisa vencer, não tem escolha, não tem conversa, não dá para negociar, tem que fazer 3 pontos, tem que ganhar, que seja 1-0 num gol de chiripa, mas tem que ser, tem que vencer. O time já anunciou algumas rescisões, né? Que eu já sei que já saiu, que a gente já sabe. O Celson, que é zagueiro, né? Isso, zagueiro. Ele já tá fora, já saiu no bid, inclusive, a sua rescisão. 2 jogadores chegaram, um zagueiro e um meia, e já devem ficar à disposição para o jogo do sábado. E vai ter mais jogadores saindo, que devem ser anunciadas essas saídas, aí, ou oficializadas nos próximos dias, quem sabe até antes desse jogo. E no Passo Fundo, alguns jogadores também já chegaram. O Gui Teixeira, que o torcedor daqui conhece, estava no ano passado, apareceu no bid, mas no jogo de domingo contra o Tupi, ele já estava ali no Vermelhão da Serra, mas está lesionado, né? Está num processo aí de recuperação física, não sei se ele vai estar à disposição já para o jogo do domingo lá em Veranópolis. E mais um zagueiro que apareceu no bid nesta quinta-feira. Então, pelo menos uma novidade a gente já sabe que tem. A gente está falando aqui na quinta-feira à noite, quem sabe na sexta-feira ainda possa aparecer, e tomara que apareça. Porque o que aconteceu no domingo também, a gente não pode deixar passar em branco, o Passo Fundo foi para o jogo com 3 jogadores no banco de reservas. Sabe? Bom, teve lesão, teve expulsão, mas e com 3 jogadores no banco de reservas para um jogo de divisão de acesso de Série A2 do Campeonato Gaúcho, para o tamanho do Passo Fundo, para o que representa o Passo Fundo, não dá. Porque aí tu faz a seguinte conta, tá? Bom, tu tem ali os 11 jogando, aí tu vai ter mais 3 jogadores de linha. Então aí são 14 jogadores. Você tem mais 2 goleiros do banco de reservas. Sim. Tá? Então teu plantel ali tinha 16 jogadores pro enfrentamento com o Tupi. Tá, tudo bem. Você tem uma expulsão do jogo anterior. Então tu tem 17. Aí tu tem quantos jogadores lesionados? Eram 4. 4? Isso. Então tu vai para 21. Cara, mesmo assim é um número que não fecha um rachão. Aí quer dizer, o rachão tu fecha, tu não fecha o coletivo. Até porque tu vai ter 4 goleiros, 3 ou 4 goleiros. Tu vai ter 3 goleiros, então tu não consegue. Então, quer dizer que o Bruno Coutinho não consegue fazer coletivo, né, com o que tem, já com o campeonato em andamento. Uma coisa é ter este quadro lá durante os 30 dias de pré-temporada. Outra situação é tu ter esse quadro com o campeonato em andamento. Embora fosse apenas a segunda rodada
mas já é segunda de 14. Não, tanto é que, assim, de minha parte, eu não ousei fazer algum tipo de crítica à comissão técnica, Não, claro que não. ao trabalho do técnico nessa derrota, porque, cara, ele olha pro banco e aí, Sim. literalmente não tem jogador, Sim. não tem opção para mudar alguma coisa, né? E aí, os jogadores dentro de campo, aí o cara tá morto e cansado lá, não tá mais aguentando, mas não tem quem entrar. Então, essa situação aí comprometeu, sim. Espero que não aconteça mais, esperamos que não aconteça mais, né? Porque, sem dúvida, esse jogo contra o Tupi é uma mancha na história do Passo Fundo. Não foi legal, não. O burburinho foi grande da torcida, que, como eu disse, até ela começar a elogiar, a gostar do time, leva algumas rodadas. Historicamente, as coisas funcionam assim aqui em Passo Fundo, né? E, de fato, o primeiro contato do torcedor com o time não foi legal, não, dada a virada, né? Sobre o Gui Teixeira, tá? Ele foi um jogador que no ano passado estava no elenco do Passo Fundo durante a Copinha, ali no segundo semestre. Poderia ter sido utilizado até mais vezes, e aí vai uma questão de escolha lá da comissão técnica de então, aquela coisa toda, Sim. né? Depois, no início do ano, ele vai disputar o Campeonato Catarinense Série A. Ele estava lá no Campeonato Catarinense, no Atlético Catarinense, que fica ali em São José, perto de Florianópolis ali, que é o time que tinha como padrinho tal Romário. Opa, o time do Romário. E o time do Romário, inclusive o Romarinho estava no elenco lá Lembra do Sidão, o goleiro? Sim. Era o goleiro do Atlético Catarinense, né? Sim. Só que a equipe, no desempenho não foi legal, enfim. Mas enfim, o Gui Teixeira, então, ele estava em atividade num campeonato de Série A, que era o Campeonato Catarinense. Agora ele chega, então, quem sabe com uma outra comissão, com outro tipo de trabalho, ele consiga demonstrar mais do que ele demonstrou, até mesmo com minutos em campo, né? Ele não teve tantos minutos assim quanto poderia. Ele fez o gol, né? Fez o último gol, isso. Na derrota aqui contra o São Luís por 2-1, o gol é dele, né? Isso. Mas depois ele tem participações muito esparsas, né? Sim, muito pouco. Ele não teve uma continuidade e daqui a pouco, nessa divisão de acesso, ele pode vir a ter, porque ele é um bom jogador, tá? Sim. Ele tem, tecnicamente, ali, ele é bem interessante. Tem velocidade, né? Sim. Chute, então... É uma boa alternativa, sim, pro Passo Fundo. Então, vamos acompanhar, vamos torcer. Final de semana de sábado, o Gaúcho jogando em casa. Isso. E domingo, o Passo Fundo jogando fora de casa. Agora já com BH Arena, né? BH Arena. Já autorizado o novo nome Rights. Exatamente. Tu também recebeu o recadinho? Sim. Que era para utilizar também. Agora já pode utilizar o BH Arena. O BH Arena, então tá aí, né? BH Arena. BH Arena, sei lá. Stadium, né? Bom, enfim, a Arena BH, que vai ser o local do jogo, tá? Do Gaúcho com o Brasil de Farroupilha, 3 horas da tarde, no sábado. A previsão é de um tempo bom, então o torcedor tem que ir, porque o Gaúcho tem 0 pontinho. E olha, eu vou dizer aqui aquilo que eu já disse na rodada passada e que acabei queimando a língua porque o Passo Fundo fez eu queimar a língua. É um jogo que dá para ganhar. Não. Tá? Que dá para ganhar. Com certeza. E além disso, que precisa ganhar. Você tem 0 ponto em 2 jogos e você tem um adversário contra si na próxima rodada, o Brasil de Farroupilha, que tem 1 ponto em 2 jogos. Então daqui a pouco a tua vitória já te leva para frente do Brasil. E que o Brasil, curiosamente, tem uma situação lá no comando técnico, né? Porque ele faz os 2 jogos com o Alberto Grings, que era o técnico. Sim. E sumariamente ele foi retirado logo após o empate com o Veranópolis, ali no vestiário e tal. Ele foi retirado, decisão da direção, aquela coisa toda. Ele até saiu meio cabreira com a direção, enfim. Fez um post lá de despedida. Então, o Brasil de Farroupilha também é um time que vem... Que tá cambaleando também, né? Então, daqui a pouco, pode ser uma presa por Gaúcho. Claro, desde que o Gaúcho faça o dever de casa, né? O Gaúcho pode fazer o dever de casa e fazer saldo aí para recuperar o negativo que tem. Agora, a situação estranha ou peculiar na divisão de acesso nessa Série A2 foi o que aconteceu com o Bagé, né, Cleiton? Essa foi espetacular. Né? O zagueiro foi guindado a treinador. Isso. Aí passou 2 rodadas, tomou 2 sapé caiaiá. Isso. E vamos contratar um treinador. E aí chama o Bandeira. E o que acontece com o treinador? Volta a ser zagueiro. Ele não foi desligado, ele não foi demitido. Ele só
Tá, tu não vai mais ser zagueiro, tu vai jogar. Isso. Porque o que acontece? Ele, e agora, por um ato falho, que eu me esqueço o nome do jogador em si, mas ele foi zagueiro do Bagé em algumas temporadas, então ele já tinha ali, né, toda essa identificação com o clube, exatamente. Aí agora, neste ano, resolve então colocar este cidadão para ser o treinador. E ele se aposenta. E ele para, então agora eu vou ser o treinador, vou ser, né, vou dirigir o time aqui. Só que aí vem as duas derrotas nos 2 primeiros jogos ali do Bagé, e o problema está na defesa. Em vez de contratar um zagueiro de fora, não. Traz aqui o zagueiro, técnico volta a jogar. O ex-aposentado, né, trazemos ele então para jogar e trazemos o Rodrigo Bandeira para ser o treinador. A observar como é que vai ser o desempenho dessa defesa nos próximos jogos. O que vai acontecer com o Bagé lá da Pedra Moura? Mas são coisas, né, Cristiano, que acontecem na divisão de acesso. A divisão de acesso, ela tem sempre assim muitos fatos que até fogem da lógica, fogem do regulamento, fogem de tudo. De tudo que quase foge do futebol. Exatamente. Às vezes, né? Isso já aconteceu com o Gaúcho, né? Do treinador do jogador deixar de jogar para ser treinador. A gente já viu esse filme aí. Não é inédito. E vem cá, Cristiano. Tem alguma chance de algum tribunal? Tem. Na terça-feira saiu o nome do Arilson, técnico do Tupi, no BID, contrato de treinador com o Tupi. Bom, já aconteceu, já foram 2 rodadas, né? E ele treinou o time. Sim. Agora tem que analisar se ele poderia treinar antes de sair do BID. Pelo que eu andei vendo nas súmulas, no jogo contra o Veranópolis, ele está na súmula como treinador. No jogo contra o Passo Fundo, ele está como assistente técnico. E não tem treinador contra o Passo Fundo. Então tem que analisar todas essas questões legais. Tem que ter treinador, não? Tem que ter. Imagino, né? Agora, vamos ver o que vai acontecer. Eu vi que alguns clubes já estão se mexendo para ver da possibilidade de ingressar na justiça, no tribunal, para que haja uma punição com o Tupi. Né? Que haja uma punição ao Tupi. A gente acabou de falar, né? Divisão de acesso e suas peculiaridades. E, cara, assim, jogo se ganha dentro e fora de campo. Sim. Sabe? Sim. Se tem regra, tem que ser cumprida. Se o treinador, para estar lá na beira do gramado, ele tem que estar no bid, tem que estar no bid. O jogador funciona assim? Exatamente. Não tem essa. Né? É a regra, porque se o Passo Fundo está cumprindo, o Gaúcho está cumprindo, o Inter de Santa Maria está cumprindo, por que um pode não cumprir? Sim. Né? Então, se tem erro, que os clubes ingressem na justiça e que o Tupi seja punido. Havendo uma punição, acho que temos o primeiro a rebaixar. Lembrando que no ano passado e no ano retrasado a gente também teve questões judiciais e tribunais e coisa arada. Só que a gente ficou um pouco a par disso, né, Cristian? Porque não foi aqui na chave que envolvia nossos clubes no ano passado, com o Gaúcho, com o Passo Fundo, e no ano retrasado com o Passo Fundo. Mas sim na outra chave, tinha time lá com pontuação negativa, aquela coisa toda, né? Isso. Caiu quem perdeu menos pontos nos tribunais, Isso. Aquela coisa toda, né? Envolvendo o clube de Bagé, São Gabriel, enfim. Então talvez a gente se veja se repetir, pelo menos 3º ano consecutivo, questões de tribunal. E no ano passado ainda teve a questão do Inter de Santa Maria e do Avenida, né? Exatamente. E o Avenida joga com um jogador com a inscrição irregular e o Inter de Santa Maria ingressa, porque aí o Avenida, veja bem, o Avenida que subiu, ele nem iria classificar para a segunda fase. Isso. E entraria o Inter de Santa Maria no seu lugar, para a fase eliminatória lá do ano passado, da divisão de acesso. Mas aí o Inter de Santa Maria perdeu o prazo. Para ingressar na de denúncia, né? Isso. Exatamente. E aí não foi julgado o mérito, mesmo que o jogador estivesse inscrito de forma irregular, não houve punição para o Avenida e o resto da história a gente já sabe. Então embarquemos na divisão de acesso. Vamos aguardar o que vem por aí. Na semana que vem a gente volta para falar dos resultados e dos jogos de mais uma rodada da divisão de acesso. Se inscreve aqui no canal, compartilha o nosso conteúdo, vai lá nas nossas redes sociais também. E dá para apostar no Bet77 nos times aqui de Passo Fundo, na divisão de acesso. Então se você ainda não está cadastrado, vai lá, se cadastra e aposta. Eu vou botar um dinheirinho no Gaúcho no sábado e azar.
Se for pra perder. Já perdi na primeira rodada com o Gaúcho, perdi na segunda rodada com o Passo Fundo, vou recuperar sábado agora com o Gaúcho aqui no Bet77, tá bom? Eu também, eu sigo o relator nessa. Isso aí. Até a próxima!